O presidente Lula disse que as razões apontadas por Donald Trump para impor tarifas de 50% ao Brasil são baseadas em mentiras, mas que o país está disposto a negociar caso o norte-americano deseje. Então, eu fiquei pensando, o que fazer? Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Então, o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Joga truco, Couto? Eu não jogo não, mas me informei aí, se vai tomar um 6, quer dizer que o Lula dobraria a aposta. Se o Trump trucasse, o Lula dobraria a aposta, né? Ele está no piloto automático do candidato, né? E o Trump levantou a bola para ele, né? Lula estava com dificuldades nas pesquisas e tal, agora essa aliança Trump e Bolsonaro, ele está com a corda toda. Agora, o problema é o seguinte, é o que vai acontecer depois do dia 1º de agosto. Até lá, ele pode adotar essa Então, tática, eu fiquei pensando... Opa, pode continuar, desculpa, vai lá, Couto. É uma tática eleitoral há um ano da eleição. A eleição está muito longe, né? Mais de um ano. E os problemas que o Brasil vai enfrentar a partir de sexta-feira, né, dia 1º de agosto, vai depender disso, de como a economia vai sofrer com essas tarifas e como o Brasil vai tentar diminuir os prejuízos, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está tomando várias providências para tentar auxiliar as empresas afetadas, porque não adianta só a gente ficar reclamando do Trump, tem que tomar providências para minimizar os efeitos desse tarifaço aqui no Brasil para as empresas, para os trabalhadores e para os consumidores. O negócio, Letícia, é que como é que senta numa mesa de negociação quando uma das exigências do outro lado é uma chantagem, né, política e que nem diz respeito ao governo, né, ao poder executivo, diz respeito ao judiciário? Diego, eu jogo truco, eu gosto muito de truco, joguei muito na faculdade, inclusive, e é difícil você conseguir blefar com os Estados Unidos, né? Então, até para você continuar ali na escalada, é muito difícil, porque a gente não tem tamanho suficiente para isso. Então, o que eu tenho entendido, inclusive pelas conversas que eu tenho aqui em Brasília, pelo que eu tenho visto dos posicionamentos públicos dos integrantes do governo, a gente tem que manter uma retórica, principalmente o presidente da República, então Lula chegar e colocar a situação desse jeito e falar para a população, ele está dentro do papel dele como líder político. Agora, na ponta do lápis ali, sentar o que fazer, como é que a gente vai sancionar os Estados Unidos, como é que a gente vai, inclusive, aplicar a lei de reciprocidade econômica, aí são outros 500, porque é realmente muito difícil para o governo escolher, usar algum instrumento, ainda mais neste momento, para querer devolver, querer pedir um 6, querer subir para 9 contra os Estados Unidos. Nosso tamanho não é compatível com uma briga desse nível. Então, a solução que eu tenho visto e que eu tenho ouvido aqui em Brasília nós vamos procurar colocar medidas internas para, por exemplo, socorrer os produtores, socorrer o agronegócio, socorrer o pessoal da indústria que vai ser afetado por esse tarifaço, mas com medidas internas e não externas, que a questão da guerra ela fica na retórica, da briga política, de subir no palanque e usar, beleza, faz parte do jogo político, mas que na hora de fechar a conta da matemática vai ter que ser aqui dentro para a gente conseguir resolver isso, Diego. Couto, nessa questão toda de negociação, né, tem esse impasse, porque, por exemplo, com os outros países eram questões econômicas apenas. Em relação ao Brasil, tem essa chantagem política também. Isso que é o mais grave, né, Diego? Porque aí é muito difícil você conversar com um absurdo, né, que o Trump está fazendo. E o governo não tem nada a ver com o julgamento do Jair Bolsonaro. É uma questão da justiça. E o governo não pode intervir nisso.
né? E tem a questão da soberania nacional. O que o Trump tem que se meter num processo judicial no Brasil? Quer dizer, aí fica difícil. Além do que, nós não temos interlocutores dos Estados Unidos. Esse é o fato, desde o início do governo Trump, não há nenhum tipo de relação. Nós temos uma embaixadora nos Estados Unidos, mas ele não tem embaixador aqui no Brasil. Até agora, quer dizer, desde que se começou a falar em tarifas, nós fizemos muitas reuniões aqui com o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Com os setores da indústria, mais de 20 reuniões e tudo, mas tudo aqui dentro. Não houve, para negociar tem que ter o outro lado, né? Como na guerra, tem que ter pelo menos dois lados. E nós não vimos isso até agora, porque não, o que se sabe é que ninguém pode negociar em nome do governo americano, só a Casa Branca, ou seja, só o Trump, né? Então está tudo emperrado. A gente não sabe o que vai acontecer a partir do dia 1º. O que pensam os governadores? O do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, disse hoje em entrevista ao All News Primeira Edição que a articulação feita por Bolsonaro e pelo filho dele, Eduardo, nos Estados Unidos, a favor do tarifaço do Trump, é condenável. Vamos ver. O que a família Bolsonaro aqui, né, incluído o ex-presidente e o deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, fizeram em relação à articulação para a imposição dessas tarifas é absolutamente imperdoável, né? Colocar o país para ter um sacrifício enorme das empresas e dos empregos em função de um interesse pessoal não pode ser admitido. Letícia, os governadores têm falado, alguns deles, né? O governador de São Paulo tem se mantido ali em cima do muro, né? Porque ele não pode também criticar muito a ação do Eduardo Bolsonaro, porque quer se candidatar em 2026. Por outro lado, o estado de São Paulo vai ser um dos mais prejudicados caso as tarifas sejam impostas pelos Estados Unidos. E agora fica uma situação que a família Bolsonaro criou, que é uma crise, uma bomba jogada no colo dos governadores também, não é uma questão só do governo federal. Eu entendo que, em última instância, para quem um pouco vai olhar e vai falar, vai cobrar, principalmente com o passar do tempo, vai ser do governo federal, porque o presidente é aquela figura que acha que pode resolver tudo, sempre que tem que ser o responsável por resolver os problemas do país. Mas os governadores, eles vão sentir muito, e são vários, porque realmente o tarifaço pode provocar uma crise em alguns setores, por exemplo, como você colocou agora, no interior de São Paulo, no sul do país, o Espírito Santo também vai sofrer. O que esses governadores eles vão olhar para a população e vão falar o quê? Se o pessoal começar a ser demitido, se as fábricas tiverem que diminuir a produção, a gente não sabe o tamanho do efeito que vai ter esse tarifaço, se é que ele vai continuar em 50%, porque pode ser que em algum momento ele caia, mas também pode ser que amanhã o presidente resolva aumentar. Ah, não, cansei de 50%, agora eu vou dobrar, vai ser 100%, ou vou deixar em 75% quanto o Brasil, porque está sendo como a gente tem colocado, e a gente tem visto uma coisa muito aleatória. Então, a gente não sabe que efeito que esse número novo que surgiu no dia 9 de julho, dos 50%, que isso vai ter para a população, para o bem-estar da população, para o poder de compra e para os empregos nos estados. E todos esses governadores, inclusive alguns que são aliados, que já foram aliados da família Bolsonaro, eles vão ter que responder, vão ter que dar satisfação, vão ter que encontrar soluções internas para poder falar e para poder sobreviver para 2026. Mas também não adianta só olhar para 2026. Porque, sim, daqui a um ano a gente vai ter uma campanha eleitoral começando, só que tem que sobreviver até lá. Se você não conseguir resolver 2025, você não vai chegar em 2026. E São Paulo, o Tarcísio vai ter que sair de cima do muro, vai ter que tomar algum posicionamento mais lá ou mais cá em algum momento. Quando ele começou a se posicionar a favor da família Bolsonaro, a favor do Jair, a gente viu que teve todo um revertério, um racha ali com o Eduardo. Então, vamos ver os desdobramentos disso tudo e os efeitos nos próximos meses, Diego. Ô Couto, e tem isso, né? Alguns governadores se comportaram de maneira errática. O próprio Romeu Zema, né? Primeiro falou que a culpa era do governo federal e apoiou as tarifas do Trump, depois teve que voltar atrás porque Minas também vai ser bastante prejudicada, assim como São Paulo. Aqui em São Paulo, o governador disse ontem que não dá para misturar esse assunto das tarifas com política, que é importante tirar um pouco da ideologia. Mas como é que faz isso, sendo que uma das principais exigências do Trump é relacionada à política, né? Tem a ver com a família Bolsonaro.
Não depende da gente, né? Isso aí foi o Trump que colocou a política em meio às negociações, né? E não tem como aceitar as condições que o Trump impôs para fazer acordo com o Brasil. Não tem como. Vai ter que, em algum momento, os dois governos, os dois presidentes vão ter que se encontrar, porque é inadmissível isso. E uma coisa que aconteceu hoje, de novo, o Eduardo Bolsonaro atacou duramente o Tarcísio de Freitas, né? É uma disputa ali para ver quem vai ser o herdeiro, o sucessor do Bolsonaro. Outro dia nós demos isso, né? Acho que terça-feira, o Bolsonaro pediu para o filho parar com isso, parar de atacar o Tarcísio. Mas não durou 2 dias, hoje ele voltou ao ataque. Então nós temos uma direita dividida, o Centrão não está apoiando essas coisas, as últimas coisas do Eduardo Bolsonaro, o PL está rachado também, tem a ala bolsonarista e tem a ala que não aceita isso, né? Então é uma confusão do lado da direita e da extrema-direita. O Trump conseguiu fazer strike, né? Ele querendo atingir o Brasil, atingir o governo brasileiro, ele atingiu inclusive a direita, né? Que agora não sabe para onde correr. Cada dia tem uma posição diferente, fica em cima do muro. O Tarcísio, que tinha uma posição confortável para disputar a presidência, hoje tem que pensar se vai ter condições de disputar a reeleição em São Paulo. O desgaste dele foi muito grande, inclusive provocado pelo Eduardo Bolsonaro. Estou vendo aqui o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, ele fez publicações, né, na internet. Até a gente pode destacar essa mencionada pelo Couto há pouco. Ele voltou a criticar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Dessa vez, questionou Tarcísio pelo fato de o governador ter um vice-líder na Assembleia Legislativa de São Paulo ligado ao MBL, o Movimento Brasil Livre. O comentário de Eduardo veio em resposta a uma publicação crítica a Bolsonaro. No vídeo compartilhado no X, o deputado estadual Guto Zacarias, do União Brasil, afirma que Bolsonaro, quando presidente, agiu mal ao vetar um projeto que reduzia os poderes do Supremo Tribunal Federal. Eduardo respondeu: por que o Tarcísio mantém como vice-líder uma pessoa do MBL? O deputado também acusou o grupo de direita, o MBL, de defender as prisões dele, do pai e de jornalistas exilados, numa referência a pessoas como Alan dos Santos. Bom, como disse o Couto, né, Letícia? Essa trégua durou pouquíssimo. E a família Bolsonaro está cada vez mais se isolando dos outros partidos, né? Dos outros líderes políticos de nomes com peso, como o próprio Tarcísio, e com isso vai se formando um movimento que vai deixando mais fraco o pleito dos Bolsonaro e que vai deixando eles isolados. Além de atacar o Tarcísio, o Eduardo, ele fez vários comentários para minimizar, para esvaziar a viagem que os senadores estão fazendo para os Estados Unidos, pretendem fazer para os Estados Unidos para se reunir com o pessoal lá. Então, nem o governo federal está tendo um canal de conversa com o governo americano e os senadores também não estão conseguindo marcar reuniões lá. E o Eduardo Bolsonaro foi falar disso e fazer zoeira sobre isso, atacando essa comitiva que tem, inclusive, pessoas com muito peso, como a senadora Tereza Cristina, que é uma senadora muito forte politicamente ali do Centrão, e esvaziando o trabalho deles. Então, esse tipo de movimento vai deixar os Bolsonaro cada vez mais isolados e talvez em algum momento até a gente comece a ver um afastamento público de integrantes do próprio PL, do núcleo hardcore da família, o Diego. De Couto, e isso mostra um pouco desse isolamento, né? Hoje o Josias de Souza mais cedo comentava aqui no All News, primeira edição, como as lideranças do Congresso estão insatisfeitas com essa movimentação da família Bolsonaro, sobretudo do Eduardo. É verdade. Tudo que o Eduardo está fazendo, ele está prejudicando o pai dele, né? Isso é evidente. E o que acontece é o seguinte: além da vaidade, né, que ele quer ser ele o mentor do tarifaço, da punição do Brasil, ele está disputando com o Tarcísio, por conta dele, a vaga de candidato a presidente em lugar do Jair Bolsonaro. É um negócio absurdo. De onde ele tirou isso, né? É um deputado inexpressivo, que chegou a ter 2 milhões de votos aqui em São Paulo, o deputado mais votado do país, e nunca fez nada para o São Paulo.
E agora ele virou manchete de jornal, está todo dia nas manchetes aí. É um absurdo tudo isso. E a Câmara tem que tomar providências. Porque, não sei se todo mundo sabe, mas ele voltou a receber salário a partir de segunda-feira. Quer dizer, nós estamos pagando para ele ficar nos Estados Unidos esculhambando o Brasil. E sobre essas dificuldades de negociação entre Brasil e Estados Unidos, a gente conversa agora com Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Azevedo, bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Te pergunto como é que o senhor tem visto, né, essas dificuldades todas em manter um diálogo, né? Quer dizer, está difícil abrir um canal de conversas com os Estados Unidos porque eles parecem não estar dispostos a isso. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. A dificuldade dos canais, ela já existe, não é da agora, né? Eu acho que nós temos uma realidade de que o diálogo diplomático entre as duas administrações não está na melhor etapa, na melhor fase, e é um desafio que nós temos que superar. Porque se não houver o contato entre as duas administrações, se não houver o contato formal, institucional, por mais que você tenha missões parlamentares, missões empresariais, contato, a negociação não vai acontecer. A negociação ela é exclusividade do Estado, é uma exclusividade constitucional, é uma prerrogativa constitucional atribuída ao Estado. Portanto, nós temos que superar isso aí e usar os caminhos e os meios que forem necessários para retomar, para reabrir, né, esses canais. Embaixador, como o senhor falou, o Brasil está sem canais de diálogo com os Estados Unidos, né? Isso já aconteceu alguma vez antes? O senhor lembra de algum outro período em que tivesse um distanciamento tão grande dos dois governos? Que o Trump deixou o Lula falando sozinho, né? Ele simplesmente não abriu nenhum canal de negociação. Uma pergunta direta, embaixador. Se o senhor fosse interlocutor do Brasil, por onde começaria a negociação com o Trump? O senhor já negociou com ele quando era da OMC, né? Já conversei com ele. Negociar não é exatamente o termo, mas sim, já tive contato com ele, já conversei com ele e, enfim, correu, curiosamente, muito dentro do que eu imaginava que fosse correr. Podia dar muito errado, né? Mas não deu. Conseguimos que a conversa fosse de bom tom. Começou muito difícil a conversa, mas terminou muito bem, curiosamente. E eu tinha uma dificuldade muito grande, porque essa aproximação, não é nem uma aproximação, mas esse diálogo com ele podia causar problema para outros membros, né, da organização. Mas não foi o que aconteceu, pelo contrário, foi até muito bem recebido, todos me elogiaram muito na época, os próprios chineses, os europeus, porque todos entendiam que o pior cenário era não ter os americanos à mesa. Então, tê-los à mesa seria um bom gesto, um bom movimento, era o caminho que nós estávamos trilhando. Uma dificuldade que nós temos em abrir esse diálogo com os Estados Unidos é que nem tudo, embora no Brasil a gente veja isso dessa forma, e naturalmente veja isso dessa forma, o Brasil não é um único player nesse processo, né? Tem outros países, tem outras prioridades. Os Estados Unidos, francamente, se você tiver que colocar nas prioridades dos Estados Unidos, o Brasil não está, né? Não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta prioridade em resolver o problema hoje, por questões muito simples. Primeiro, porque, do ponto de vista comercial e econômico, nós não somos o maior problema dos Estados Unidos. A China é o maior problema dos Estados Unidos. Pelo próprio tamanho do comércio bilateral entre os Estados Unidos e China, pelo grau de dependência que existe entre as duas economias. Então, nós estamos na fila, né? Além de nós estarmos na fila pelo fato de que a prioridade econômica e comercial dos Estados Unidos não é o Brasil, além disso, há uma carência de abertura de canais efetivos de diálogo. Quer dizer, as duas coisas um pouco se compõem. E o que a gente, de novo, eu repito, o que a gente tem que tentar fazer é remediar isso, é abrir esses canais. E é o que todos estão fazendo, até eu mesmo, com minha modestíssima participação nisso, estou falando com pessoas e tentando ver se a gente consegue que portas sejam abertas, né, para que o diálogo aconteça. E por onde começar? Qual seria o ponto inicial dessa conversa?
Acho que começa pelo tripé, né, dos negociadores americanos hoje, que são Departamento de Comércio, né, o Tesouro e o STR. Né? Então, o Lutnick, o Bessent e o Greer. Né? E a Casa Branca também. Casa Branca, quando a gente fala Casa Branca, você não está falando só do presidente Trump, né? Tem uma entourage, um monte de gente em volta, não sei, que podem ajudar na abertura das portas. Tem que ser por ali, tem que entrar por ali. Como que a gente faz? Alguns têm mais influência do que outros. E eu tenho conversado muito com o pessoal para ver como é que a gente faz isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Numa das minhas conversas, eu perguntei: seria o caso de nós chegarmos com uma missão de empresários, de entidades que representam partes importantes da economia? Curiosamente, a resposta que eu recebi foi: esse tem um impacto muito pequeno, porque os processos hoje, sobretudo no diálogo com a Casa Branca e mesmo com esses interlocutores dessas 3 áreas que eu mencionei, tem sido muito pessoal, é um processo muito personalizado. Então, é mais fácil, por exemplo, o presidente receber um CEO de uma corporação com quem ele tem uma boa relação, que ele admira, com quem ele se dá bem, e ouvir essa pessoa, do que receber 200 empresários que ele não conhece, que ele não tem nenhuma relação, afinidade. Então, no fundo, um pouco o que eu ouço muito, e que eu concordo, porque foi exatamente com esse espírito que eu comecei a minha conversa com o presidente Trump, é que num diálogo e numa tentativa de aproximação nessas circunstâncias, você não pode usar o livro-texto, sabe, de relações diplomáticas ou de relações de negociação comercial. O livro-texto não se aplica. Você tem que pensar de uma maneira diferente, tem que encarar tudo isso de forma pragmática, de forma muito fora da caixinha, né, como a gente fala. Embaixador, boa tarde. É, hoje, em 2025, a gente está na seguinte situação, que o presidente dos Estados Unidos, não é só que ele não acredita na força e na importância de organização multilateral, mas ele é frontalmente contra esse tipo de organização, como a OMC. E a OMC já foi muito importante, inclusive na década passada, na questão do contencioso do algodão, mas o Trump é absolutamente contra esse tipo de negociação. Que força que hoje tem a OMC para liderar, para ser esse palco hoje em dia, nesse momento, para o Brasil em relação aos Estados Unidos? Então, o presidente Trump, ele tem uma postura, que é a postura das grandes potências. O sistema multilateral e o sistema internacional, ele é bom enquanto ele serve aos meus interesses. No momento que eu sinto que ele não serve mais aos meus interesses, eu não vou mais apoiar esse sistema. Não é à toa que o sistema que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, e na área econômica, o sistema de Bretton Woods, ele reflete muito a estrutura regulatória e legislativa, né, jurídica dos Estados Unidos. Você pega acordos internacionais na área, por exemplo, de subsídios à exportação, ou de antidumping, direitos compensatórios, é quase uma cópia ipsis literis dos regulamentos americanos. E é natural, né? Eles fizeram aquilo para refletir, né, as práticas e a legislação norte-americana. E ficaram muito incomodados com o fato de que a própria OMC, por meio dos contenciosos que aconteciam lá dentro, o órgão de apelação começava a interpretar esses dispositivos, que, como eu disse, eram quase um cópia e cola, né, da legislação americana, começavam a interpretar isso de uma maneira diferente de como os americanos aplicavam, né? E muitas vezes retirando a autoridade e a margem de discricionalidade que as autoridades americanas tinham na aplicação daqueles dispositivos. Então, não confiar ou não querer um sistema multilateral que não está, no entender dele, atendendo aos interesses dele, é natural, eu consigo entender. A OMC, as pessoas às vezes não têm essa clareza. A OMC, ela não é um ente pensante, né? Muita gente diz: por que a OMC não diz isso? Por que a OMC não faz... A OMC, ela não é um indivíduo, um ser, ela é o conjunto dos membros. De verdade,
Eu não estou aqui fazendo figura de linguagem. Quando a gente fala que é uma organização liderada pelos membros, ou que a gente chama member-driven, né, organization, é isso mesmo, a organização. Eu, quando era diretor-geral lá, tudo que eu fazia, eu precisava de acordo dos membros todos. Tudo que eu falava, tudo que eu aprontava, eu precisava conseguir esse apoio, eu precisava arquitetar esse movimento. E é um trabalho extraordinariamente complexo e difícil. Hoje, a necessidade, a possibilidade de você conseguir arquitetar um movimento desse tipo é quase que inexistente. Pela própria ruptura que existe dentro do sistema entre Estados Unidos, Europa, China, tal, Índia, Brasil mesmo. Então, é difícil você arquitetar algum tipo de posição da organização sobre o assunto. O que ela podia fazer, sim, era na área de solução de controvérsias, que era muito técnica, né? Era um contencioso, era um litígio. Você tinha os árbitros, uma parte dizia o que pensava, a outra parte dizia o que pensava, os árbitros decidiam, depois você tinha a segunda instância da apelação, né? A parte perdedora normalmente apelava os resultados, ia para o órgão de apelação, o órgão de apelação definia, decidia, e a partir dali você tinha uma parte essencialmente vencedora e perdedora. Se a perdedora não cumprisse o que estava determinado, a vencedora podia retaliar, né? E tudo isso era autorizado. Essa parte toda de solução de controvérsias, de arbitragem, ela está paralisada, né? Porque o órgão de apelação está esvaziado, os Estados Unidos não permitem já há muitos anos a designação de juízes para esse órgão. Então, essa função de arbitrar disputas está comprometida e não dá para a gente esperar que venha da OMC nenhum tipo de solução nessa área. Agora, como um palco político para discussões políticas, como o Brasil fez agora, né, que o embaixador Philip foi lá e fez a apresentação e ouviu outros países apoiando, tudo sem finger pointing, né, sem estar dizendo, olha, foi os Estados Unidos que fez isso. É uma coisa muito diplomática, muito, muito civilizada, né? Isso sim acontece, é natural e tem seu valor. Eu acho que o Brasil fazer esse tipo de questionamento na organização, elevar o tom político, é importante. Eu não ignoro isso. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que é um foro que deve ser prestigiado. O Brasil deve continuar apoiando e tentando revitalizar a organização na medida do possível nas circunstâncias atuais. Agora, em termos práticos, eu acho que não vai mudar a equação que nós temos diante de nós neste momento.